Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. Olá para você que nos acompanha aí do outro lado. Estamos aqui com mais um Ineditados na UniFM 107.9. Agora são 13 horas e 3 minutos. Estamos aqui com mais um episódio para falar sobre as eleições que vão acontecer, né? Na verdade, a gente chama de eleições na consulta pública, né? Consulta à comunidade sobre a nossa escolha, né? De reitor, vice-reitor, reitora, vice-reitor hoje, para falar então com a chapa 2. Hoje contamos aqui muito honrados, né, com a presença da dupla, né? Professora Marta e professor Tiago. Professora Marta, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jéssica. É um prazer estar aqui mais uma vez no programa Ineditados. Já tivemos a oportunidade de estar aqui. E hoje, né, há 48 horas da nossa contagem regressivíssima. Uma satisfação enorme estar aqui novamente. Professor Tiago. Obrigado também, Jéssica, agradecer. Também gostaria de cumprimentar a todos que nos escutam, né, pela UniFM. Um grande orgulho estar aqui nessa rádio da Universidade Federal de Santa Maria, podendo falar um pouquinho sobre essa consulta, né, que está vindo aí na quarta-feira, e falar um pouquinho também das nossas propostas para o futuro dessa grande instituição. Muito bem, né? Quem quiser conhecer mais, né? Já tivemos aí episódios com a professora Marta. Foi o episódio número 18. Basta procurar seja no agregador, seja no YouTube, seja no Spotify, Ineditados, que é o nome do programa, com Marta, com TH, né? Que já vai aparecer o episódio com a professora Marta Daime e o do professor Tiago Marquesa, que é Tiago sem H. Sem H. Foi o episódio número 33. Lá, ambos, né, cada um no seu episódio, falam um pouquinho sobre suas origens, sobre suas motivações para estar aqui na instituição, sobre o trabalho que desenvolve aqui. Então, né, professora Marta, nossa autora também. Então, mas vamos... sempre esse episódio pode ser o episódio que alguém está conhecendo vocês. Então, algumas coisas vocês vão talvez se repetir um pouquinho, né? Professora Marta, conta um pouco da tua trajetória. Um pouquinho do que te faz chegar aqui nesse momento. Muito bem. Eu cheguei aqui nessa instituição uma menina de 16 anos para cursar o curso de Química Industrial. Me formei com 20 anos e, entendendo que devia fazer pós-graduação e não havendo pós-graduação na área, eu fui para Campinas, para a Unicamp, buscar pós-graduação. Fiz um pós-graduação direto, né, como se diz, mestrado e doutorado. E em 1989, com 26 anos, eu obtive o título de doutora. E, nesse momento, eu tive, então, duas possibilidades. Ou ir para uma indústria química multinacional, ou vir fazer concurso aqui em Santa Maria, nesta universidade que me formou, e optei por vir para cá. Né? E fiz o concurso e me estabeleci aqui, procurando dar o retorno a essa instituição que me formou. E, junto a alguns colegas, nós estabelecemos o curso de pós-graduação na área, aquele que não existia quando eu me formei. Então, acho que essa foi a primeira grande contribuição que eu pude dar à nossa universidade. E contribuí ali com pós-graduação por alguns anos e depois, então, tive a oportunidade de experimentar a gestão e estou, vamos dizer assim, há 22 anos, né, na gestão em diferentes cargos que me trouxeram até a vice-reitoria. Sempre por algum desafio proposto. Nunca foi por algo, vamos dizer assim, sonhado, almejado. Sempre foi alguém propondo
esse desafio à Marta. E a Marta sempre se desafiando a cada situação. Então, hoje estou como vice-reitora, a primeira vice-reitora da nossa universidade, e ainda com muito brilho no olho, com muita vontade de fazer diferente, e por isso estou aqui nessa eleição, junto ao professor Tiago, né, que vai ter oportunidade agora de se apresentar, mas se mostra já, ao final do segundo mandato da direção do Centro de Tecnologia, como um grande gestor. E estamos aí, então, nos propondo, pela Chapa 2, a trazer aí uma proposta para a gestão para os próximos 4 anos da universidade. Professor Tiago, apresente-se. Obrigado, Jéssica, mais uma vez. Bom, eu sou o Tiago, né? Eu me formei aqui nessa instituição também, no ano de 2013, no curso de Engenharia Elétrica. Desde o segundo semestre do curso, me envolvi com iniciação científica, então eu sempre digo que eu vivi a universidade de manhã, tarde e um pedaço da noite. Sempre estive dentro do laboratório, desde de muito cedo, né? Na iniciação científica. Isso também propiciou depois, quando terminei o curso em 2003, já fiz pós-graduação também, fiz doutorado também de forma direta, né? Justamente por esse know-how de iniciação científica, que nem a professora Marta também lá na Unicamp. Mas eu fiz com uma experiência também no exterior aqui, na Universidade de Oviedo, na Espanha. Em 2007, então, eu termino o meu doutorado aqui, saio da universidade. E a partir daí tenho experiências tanto nacional quanto internacional. Minha maior trabalho é numa empresa, na WEG, que é uma grande empresa do grupo, de um grupo da engenharia elétrica, uma empresa nacional hoje, mas com caráter, né, multinacional, quer dizer, é multinacional, mas é brasileira. Muito orgulho de fazer parte de vários desenvolvimentos tecnológicos dessa empresa. E em 2011, então, eu regresso à Universidade Federal de Santa Maria. E na Universidade Federal de Santa Maria, eu, professor, pesquisador, né, participo da criação de hoje o Laboratório de Alta Tensão, que é referência e que eu havia trabalhado ele na iniciativa privada. A gente consolida ele aqui na universidade. A universidade não tinha um laboratório de alta tensão. A gente começa a construir ele, participo dessa construção. Hoje a gente é um laboratório de alta tensão de referência no país. E depois, então, me envolvo nos projetos da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia. 4 anos na Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia, consolidando uma Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia na universidade, que até aquele momento não era uma realidade. E que hoje é muito atuante. E que hoje é muito atuante, né? Hoje se transformou na ProInova, mas ela segue muito atuante. E depois, então, ao sair da Agência de Inovação, assumo a direção do Centro de Tecnologia, junto com a professora Tatiana. E hoje a gente encerra, então, em dezembro, agora, 8 anos de gestão do Centro de Tecnologia, sempre tentando trazer essa modernização em gestão, sempre tentando trazer esses novos conceitos de gestão para dentro da universidade. E acho que a gente conseguiu implementar muita coisa junto com a comunidade do CT, que sempre foi muito proativa também, nessa implementação de mudanças, mas mudanças sempre construídas a partir da base, a partir de muito diálogo, né? Mas essas mudanças que muitas vezes as pessoas veem e que a gente precisa de um impulsionamento um pouco mais da gestão para que elas aconteçam. E para mim, estar ao lado da professora Marta é um grande orgulho, porque é uma mulher de uma grande experiência de gestão na universidade. Então, isso com certeza dará muita segurança nesse processo futuro de gestão também. Então, a minha ida a candidato como vice-reitor é nesse contexto que a Marta muito bem coloca. É a Marta com uma grande experiência em gestão já dentro da universidade. Eu que sim, tenho muitas ideias novas e muitas estratégias novas de gestão a implementar junto com a Marta na universidade. E é essa química entre nós, né? Usando a formação da Marta aí, que é química, que eu acredito que vai levar a universidade, sim, a crescer cada vez mais, a ser mais pujante, e é isso que a gente acredita. Isso, vocês trouxeram aí uma palavra-chave, que tem sido também o mote da campanha, que é o diálogo, né? A universidade não para com a força do diálogo. Então, como vocês, enfim, estão em interlocução já há algum tempo, são da gestão, né? Mas uma coisa que a professora Marta comentou agora e já trouxe também no outro episódio foi essa preponderância feminina e ao abrir caminhos e propor a inovação, que é uma palavra-chave
mais do Thiago, né? Sim. Isso. Então, como é que surge esse encontro de vocês, essa alquimia, né? Que vai para além de uma química, Sim. né? Para que vocês, então, estabeleçam essa parceria e esse encontro, né? Perfeito, Jéssica. É bem importante, assim, ó, porque eu entendo que na gestão, por mais que a gente tenha avançado com anos de experiência, o mais importante na gestão é a gente entender que gestão não se faz sozinho e não se faz só através de uma pessoa. Na gestão, a gente tem que ter equipe, a gente precisa ouvir todos e todas. E o mais importante é a gente entender que a gente não sabe tudo, por mais que a gente tenha tido anos de experiência. E eu tenho a humildade de ouvir, de entender e de saber que eu preciso estar constantemente aprendendo. E nessa gestão que a gente sempre tem com os diretores, né, das unidades, que a gente procura fazer dialógica sempre, a gente sempre ouve assim, críticas por parte dos diretores, enfim, de algumas decisões da gestão, que são decisões, às vezes, simples, administrativas, do dia a dia. A gente ouve críticas, né? Poucos elogios, vamos dizer, muitas críticas, né? Mas a gente ouve, às vezes, críticas, só críticas pela crítica, mas a gente ouve críticas que são propositivas, né? Muitas. E essas a gente ouve e agradece muito. E nós tivemos um conjunto de diretores que foram críticos. E a esses diretores, a gente agradece muito que esses diretores propositivos, eles estão conosco, né? Todos eles. E o professor Thiago sempre foi também um crítico propositivo, né? De nos trazer assim, não, vamos pensar nessa estratégia, vamos pensar nesse planejamento, né? E junto com o professor Thiago, muitos outros diretores que têm nos apoiado e que nos ajudaram a construir o nosso plano, inclusive. E, então, por ser esse crítico propositivo, assim, por ser um entusiasmado, o professor Thiago foi o convidado para estar junto nessa parceria, né? E acho que foi um caminho bem natural e interessante, assim, que aconteceu. Então, não sei se o Thiago quer acrescentar alguma coisa, mas... E eu acredito também, né, Jéssica, que tudo é um degrau de aprendizado, que nem a Marta diz, né? Então, esse degrau de aprendizado, quer dizer, eu estou encerrando uma carreira de 8 anos de gestão de centro de tecnologia, com uma visão de centro de tecnologia. Uhum. Embora eu tenha me envolvido muito, principalmente nesse último mandato do CT, com pró-reitorias, com outras comissões dentro da universidade, né? Como presidente da CLR por um bom tempo. A gente, né, nunca fica numa coisa só, né? Não, no conselho universitário, em comissões em Progep, em comissões em Proplan, em comissões em praia, através das bolsas estudantis. Então, sempre tenho me envolvido, que nem a Marta disse, em muitas comissões. Isso me deu uma visão de universidade. É claro que a visão de universidade, a Marta coloca muito isso, ela é sempre limitada, né? Porque a universidade é muito grande. A gente tem feito agora nessa caminhada os 90, né? Arredondando o número aqui, os 90 departamentos, todas as áreas técnicas administrativas dessa universidade, conversado com estudantes, aí se dá conta de quão pujante é essa universidade. Então, eu acho que é mais um degrau, a vice-reitoria é, sim, um caminho a seguir para colocar meu nome à disposição da comunidade para poder contribuir com essas novas estratégias. Então, eu venho junto com a Marta nesse sentido, de contribuir com novas estratégias de gestão. Tem coisas que a gente pode falar mais adiante aqui no episódio, mas que a gente já sabe que a gente vai ter mudanças pela frente, né? Questões que a gente precisa melhorar, que a gente tem usado muito... dessas mudanças necessárias a partir do que nós temos escutado dos anseios da nossa comunidade. Então, tudo isso é uma perspectiva futura que a gente traz no nosso plano de gestão, que a gente escutou muito ao longo da construção desse plano, mas, ao mesmo tempo, que estamos, sim, dispostos a promover as mudanças necessárias para que a universidade cresça ainda mais, para que as pessoas se sintam cada vez mais parte e pertencentes a essa grande instituição de ensino, cada vez mais orgulhosas de fazer parte dessa instituição de ensino. Bom,
vamos falar então de campanha. Como é que foi? A gente está numa reta final, né? Então, vocês tiveram já o período, né, de fazer a campanha, já está chegando ao fim. No que vocês acham, olhando já em retrospectiva, assim, o que marcou a campanha? Em termos de postura, enfim, propostas, aí fiquem à vontade para trazer. Eu vou te dar a minha opinião, né, Jéssica? Eu participei de muitas campanhas, né, desde muito cedo, assim, eu participei de várias campanhas eleitorais e o início da construção desta nossa campanha, eu nunca havia visto um início dessa forma, onde a gente agregou várias pessoas diferentes que não estavam em cargos de gestão para compor e para fazer o planejamento estratégico dessa campanha. Ouvindo dificuldades, ouvindo problemas, dores, gargalos, né? E essa construção assim da base, ela foi se consolidando, assim, ela foi proporcionando uma interação muito interessante entre as diferentes pessoas que foram se tornando atores desse processo. E essa construção, ela foi se consolidando de um jeito tão bonito que a gente vê assim as pessoas pertencentes à campanha, né, Tiago? Depois tu dá a tua percepção. Mas eu acho muito lindo o momento que a gente chega nos lugares e a gente percebe as pessoas nos acolhendo com os abraços, com os olhares, com a mantinha, com o nosso adesivo. Sabe que a gente não precisa levar porque eles já têm, porque alguém já levou, porque eles já entenderam qual é o nosso recado, eles já entenderam a nossa forma de falar, por alguma razão. Porque a gente foi lá falar, mas alguém já chegou antes, falando sobre o nosso projeto. Uhum. Quer dizer que ele foi divulgado antes mesmo de nós estarmos lá. Então, eu penso que isso fala muito sobre o que a gente quer, que é capilarizar as nossas ações. Porque uma gestão, ela não se faz por uma pessoa. Uma ação, ela tem que ser capilarizada por várias pessoas, né? E eu penso que a gente conseguiu, nesse projeto, já fazer isso, né? Claro que a gente tem uma equipe de comunicação contratada, lógico. Isso facilita, você sabe, a área é importante, né? Mas se nós não tivéssemos também pessoas produzindo esses conteúdos, claro, e fazendo isso, a gente não teria permeado as nossas camadas institucionais. Então, para mim, o mais gratificante é tudo isso. E também nós sabermos que nós temos, sim, problemas, que nós temos gargalos. Nós estamos com os pés no chão. Nós não estamos aqui aterrissando, né? E resolvendo que nós vamos resolver problemas que nós não temos noção. Nós sabemos dos problemas e nós temos propostas para eles. E as pessoas sabem disso. Então, eu estou achando a nossa campanha muito bonita, estou achando ética e eu acho que é algo que vai ficar na memória, independente do resultado da quarta-feira. Para mim, já foi algo assim que super valeu a pena, das pessoas que foram agregadas nesse caminho. E, Jéssica, complementando também, a gente tem um acordo muito claro, eu e a Marta. O nome da UFSM é intocável, porque é um respeito a todas as pessoas que fazem parte dessa instituição. Então, nada que nós usássemos na nossa campanha iria, de alguma forma, manchar ou macular o nome da universidade para a sociedade. Então, isso é um preceito básico da gente, tem de representatividade institucional. Tem um ditado muito simples que a gente sempre diz, né? Daqui para dentro a gente resolve meus problemas. Daqui para fora, né? Do arco do campus sede e das entradas dos nossos campi para fora, para a sociedade, a gente é o FSM sempre. Então, isso foi um preceito básico que a gente sempre utilizou muito na nossa campanha. A gente não vai usar nada
que possa manchar o nome dessa grande instituição, de que muitos e muitas trabalham no seu dia a dia para seguir com essa sensação de pertencimento. Então, isso foi um mote muito grande da nossa campanha, e a cada ideia que vinha, que pudesse, de alguma forma, falar do nome da UFSM, eu acho que tanto eu quanto a Marta sempre estavam muito alinhados nisso. Não, isso a gente não quer colocar em pauta, porque isso vai falar do nome da universidade, mesmo que isso, de alguma forma, nos trouxesse alguma vantagem política. Então, a gente tinha muito claro, e a gente falava, eu falava para a Marta, se é para a gente ganhar utilizando isso, a gente não vai ganhar. A gente vai ganhar utilizando as ferramentas de gestão certas, as ferramentas propositivas. A gente vai ganhar mostrando comparações de gestão passada, de gestão atual e de gestão futura. É dessa forma que a gente vai trabalhar. Eu acho que é dessa forma que a gente conseguiu levar até aqui, e tenho certeza que a gente vai conseguir levar até terça à noite, quando termina essa campanha. Já é amanhã, né? Já é amanhã. A eleição acontece, né? A consulta acontece na quarta-feira, das 8 às 22 horas, né? Das 7. Das 7? Das 7 da manhã às 22. E, então, temos ainda de atividade realmente 24 horas, né? Isso. Então, na quarta-noite já teremos o resultado. Né? Imaginamos que sim. Às 22h30 está marcado o tão esperado resultado. Bom, falando nessa questão do feminino, quantas vezes, né, a gente escuta que o feminino pode ser trazido à baila de uma forma em que o sensível pode atrapalhar a gestão, ou que alguma coisa pode não decorrer num sentido de objetividade, mas aqui a Chapa 2 tem justamente o feminino como um diferencial, até porque primeira vice-reitora e, quiçá, né, primeira reitora da instituição, frente a tantas outras instituições aqui do estado e da região que já têm reitoras. Como é que o feminino entra nessa gestão? É bem interessante essa tua pergunta, Jéssica, porque, enfim, eu fui uma pessoa que, durante a minha carreira acadêmica e científica, vamos dizer assim, até os primeiros 15 anos da minha carreira de professora, de pesquisadora, eu nunca senti dificuldade, assim, na minha vida em ser mulher, porque eu acho que realmente nesta carreira a gente não percebe. Até porque, em sendo funcionário público, a gente não tem os mesmos problemas que as mulheres enfrentam em outras carreiras, que é a diferença salarial e tudo aquilo que a gente ouve, que a gente lê muito sobre a diferença de salário das mulheres e dos homens. Na carreira do funcionalismo público, isso não existe, né? Então, como professora, como pesquisadora, eu confesso, eu nunca senti essa diferença. Quando você entra no cargo de gestão e você está em cargos de gestão como departamento, coordenação de cursos, você não sente muito isso, né? Mas quando avança em cargos de gestão mais elevados, alguns problemas começam a aparecer. Não sei se porque você fica mais até atenta a algumas situações, um pouco disso aparece, né? Mas eu acho que a forma da gente mostrar um pouco o feminismo que existe na gente é o trabalho mesmo, sabe? É trabalhar mostrando a sua forma de ser feminista ou mostrar a sua posição, né? Mas qualquer mulher poderia estar, nesse momento, nessa posição. O fato é que, neste momento, a pessoa que está nessa posição e que tem a experiência que eu tive, sou eu, né? E eu penso que é hora, sim, da Universidade Federal de Santa Maria ter este espaço, porque todas as outras universidades já tiveram reitoras mulheres. As demais do Rio Grande do Sul já estão na segunda, né? Então, o que há com a UFSM que ainda não teve esse caminho? Porque ainda não
não teve uma pessoa com capacidade para chegar aqui, que não tenha tido experiência para chegar até esse momento? Bem, eu acho que o meu currículo, em termos de gestão até esse momento, não sei se tem alguma outra pessoa, talvez algum homem, que tenha igual. Tu sabe, Jéssica, que a Marta é sempre muito humilde, né, no comentar sobre isso, mas eu enxergo, eu não vou discordar da Marta, mas eu vou concordar com ela em alguns pontos. Eu tenho muito cuidado para falar nesse assunto. É porque ela tem muito cuidado e ela é sempre muito humilde. Eu já, por ser homem, posso ser um pouco mais emblemático, eu acho. É muito significativo, Jéssica. É muito significativo. Uma universidade nunca ter tido uma reitora mulher é muito significativo. Porque eu penso nessa representatividade. Hoje a gente esteve nas salas do ensino médio, do Poli. E contando o número de meninas na sala, eu vi que a maioria das salas, em algumas que a gente entrou, eram de mulheres. Eu penso quão representativo é para aquelas meninas que estão lá no ensino médio ver a Marta chegar à reitora de uma universidade. Quer dizer, é um caminho que para ela, às vezes, parece tão distante, e se não tiver uma mulher lá, vai ser mais distante ainda para aquela menina sentada lá. Então, eu penso que as políticas que a gente tem de igualdade de gênero e todas essas políticas que a universidade tem feito, elas são muito necessárias. Eu sou pai, tenho 2 filhos, e a Simone, minha esposa, é professora nessa universidade. Se não fosse a consideração que hoje a gente tem nos editais de iniciação científica, talvez a Simone não tivesse as bolsas que ela tem por esse alargamento de prazo, porque quando a gente tem filhos, a licença maternidade é da mulher. Então, há sim hoje, né, ainda uma desigualdade que nós precisamos ser representativa enquanto mulheres. A Marta sempre diz que a Marta é uma guerreira, viu? Eu cada vez convivo mais com a Marta, aprendo a conhecer ela. Ela é uma guerreira, mas eu entendo que talvez se ela pegar na vida dela, em alguns momentos, eu já vi ela falando sobre isso, ela teve algumas dificuldades na pesquisa, mesmo que ir para Campinas para um homem na idade dela que ela foi, é uma realidade. Eu tenho certeza que naquela época, como uma mulher, é totalmente diferente a realidade. Então, por outras realidades também que nós temos de mulheres, eu acredito que é uma grande representatividade. Que coisa que a universidade demorou tanto a chegar nesse ponto. É claro que hoje, para nós, seria muito fácil falar nisso, né, do ponto de vista, inclusive, político, mas eu não posso deixar aqui de levantar essa bandeira, porque essa bandeira, ela não é minha, e para que eu possa chegar também com tranquilidade em casa depois de levantar essa bandeira e saber, né, que eu levantei essa bandeira, que é uma defesa. Hoje eu também tenho uma filha, então eu sei que a bandeira que eu estou levantando e que a Marta está levantando aqui na reitoria, candidata a reitora, não é só pela Marta, é por todas as mulheres e por todas as mulheres que virão ainda, e é isso que a gente tem, é uma luta também. E eu, como alguém que vem da inovação, eu sempre tenho dito que eu, como inovação, preciso ver uma mulher reitora, porque eu sou inovador também, né? Então, eu acho que essa representatividade, ela é importante, mas não só na reitoria. Ela é importante nos cargos de gestão da universidade. E a gente vem aumentando, né, Marta? Isso é importante falar, né? Que não basta ser só estar aqui, né? Para estar frente à reitoria, né? Quando esse projeto, então, recebe a reitoria, a administração central, nós tínhamos 27% dos cargos de direção de mulheres. Hoje nós temos 48% Olha. De mulheres nos cargos de direção, e isso a gente foi naturalmente substituindo. E o mais interessante, a cada mulher que se convidava para esse cargo de gestão, qual era a primeira pergunta que elas faziam? Será que eu tenho condições? Mas eu acho que é natural, né? Né? A primeira pergunta... Será que eu tenho condições? Tem, sim. Então, é aquela coisa que, por si só, as mulheres já se sentem sem condições, porque a história nunca foi delas, né? E a gente precisa virar essa chave. Elas precisam estar na história para mostrar que elas são capazes.
E essa cultura precisa ser quebrada, né? Então, a gente tem muita alegria em dizer isso, que a gente já virou essa chave, a gente precisa ainda melhorar mais. Lógico, a nossa representação, nós somos 55% das mulheres na universidade como um todo. Então, nós precisamos chegar a esse número maior, e vai chegar. E eu penso que é dessa forma que a gente vai quebrando essas culturas e a representatividade vai tomando seu lugar. E ter uma mulher e com um grande projeto é o que a gente precisa para a universidade. Pois então, né? vamos falar de projeto, de plano de gestão. Isso aí. Muito bom. O professor Tiago já faz o gancho aí para o próximo tópico. Ótimo, excelente. Estamos alinhados. Muito bem. Falando em plano de gestão, dentro do que vem sendo feito na instituição hoje, entendemos que existe uma continuidade, né? Existem questões que vão ser levadas em continuidade, até para não haver, enfim, rupturas, né? E isso não é possível abraçar o mundo com as pernas, né? Existem prioridades. Isso. Então, dentro do plano de gestão, vamos elencando o que vocês organizaram para que também a comunidade possa entender que nem tudo pode ser feito de uma hora para outra, mas que existem coisas que estão num horizonte comum, não é? Muito bem, Jéssica. Nós tínhamos, assim, a reestruturação das unidades foi uma prioridade que nós elencamos e que já deveríamos ter realizado. Ficamos com um delay de 1 ano aí. Já devíamos ter terminado. Ainda não terminamos 100%, porque ainda tem os colégios, mas estamos em vias de terminar as unidades, para depois trabalhar com as reestruturações das pró-reitorias. A pró-reitoria que não foi reestruturada e que é acadêmica e que demanda um olhar de muito cuidado da nossa parte e que é a nossa prioridade é a assistência estudantil. Tá? Então, essa pró-reitoria vai precisar de um olhar muito cuidadoso da nossa parte. Eu gostaria só de fazer um adendo que eu acho muito corajosa essa postura de vocês de trazer o olhar de quem está lá dentro e que justamente eu quero continuar porque eu não posso parar o que está iniciado. Quer dizer, né? Então, vocês estão cientes do que vem pela frente. E sem essa situação de poder dizer algo a respeito de uma gestão que está se encerrando. Quer dizer, vocês estão lá, estão topando o desafio. Sim. E o desafio é continuar. Sim, né? Exatamente. E se você olhar para a estrutura que tem a Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, ela é uma estrutura tão pequena e tão antiga que ela é semelhante à estrutura que eu recebi lá na Prograde em 2014. Aquela estrutura que a Prograde tinha, que recebeu todo o Reúne, que duplicou a universidade de tamanho, e ela só tinha o pró-reitor, um substituto e uma coordenadoria, que certamente não daria conta da instituição toda que duplicou de tamanho, e que necessitou, logicamente, de toda uma reestruturação. E como que você faz isso depois de tanto tempo? Né? Porque teve outras tantas prioridades antes, né? Então, não há como não fazer. Assistência estudantil precisa ser a nossa prioridade, né? Então, se você perguntar assim, o que você acha que deixou, o que ficou para trás, né? Que não pôde ser feito e por quê? Assistência estudantil. Por quê? Porque nos comprometemos com as unidades, de finalizar as unidades, para depois trabalhar com as pró-reitorias. Cumprimos o que falamos, né? E a questão ambiental do campus, que é uma questão que para nós também tem que ser uma prioridade, e nós precisamos dar um fortalecimento na questão ambiental, em termos de toda a sustentabilidade e todo o entorno lá da coordenadoria de planejamento ambiental. Já temos a política ambiental aprovada, mas o implementar e o fortalecer é
um segundo momento que vai exigir um esforço bastante grande, né, Tiago? Isso, Marta. E também, Jéssica, trazendo algumas outras questões, né? Nós passamos por uma digitalização de processos. Agora nós precisamos qualificar esses processos digitalizados. Hoje os processos digitalizados acabam nos sobrecarregando bastante, né? Isso é uma coisa que a gente vê, está latente na universidade. Então nós precisamos hoje fazer a qualificação desses processos, que nada mais é do que a chamada desburocratização, mas na verdade é olhar para o fluxo de processo, qualificá-lo de uma melhor forma e ser bem assertivo. Quer dizer, aqueles fluxos de processos que são imensos, eles precisam ser reduzidos ao essencial. É eficiência e eficácia em processos na universidade. Então, essa é uma meta da gente trabalhar nessa qualificação de processos. Isso vai sobrecarregar bastante, né? Desonerar bastante as nossas equipes, tanto as equipes técnicas quanto aqueles docentes que porventura estejam em cargos de gestão, né? Então isso vai envolver várias pró-reitorias nesse papel e é um grande projeto que a gente vai levar adiante. Um outro ponto é a descentralização do nosso setor de infraestrutura em alguns pontos, principalmente para o atendimento da baixa complexidade. Então, hoje a gente vai ter que descentralizar e fortalecer os nossos núcleos de infraestruturas locais nas unidades de ensino para que atendam a baixa complexidade com uma maior dinâmica de atendimento. Diferente de uma centralização que nós temos hoje, em que a Proinfra realmente está sobrecarregada bastante pela baixa complexidade e muitas vezes não consegue pensar no estratégico institucional, que é o importante para a gente enquanto infraestrutura, né? E para te dar uma outra proposta, nessa questão do apoio pedagógico, a gente tem falado muito no fortalecimento dos apoios pedagógicos também nas unidades de ensino. Para que a gente consiga ter um apoio pedagógico mais atuante, e esse apoio pedagógico mais atuante e fortalecido dentro da unidade de ensino, ele possa atuar dentro da sala de aula, ele possa atuar com os nossos colegas, para justamente a gente fazer a prevenção na saúde mental, né? E não tratar somente depois o caso que precisa de psicólogo, psiquiatra, assistente social, etc., né? Então nós precisamos estar lá, fortalecidos com ações de prevenção na unidade de ensino. E a gente vai sim articular cada vez mais essa prevenção dentro da unidade de ensino. Para além de uma transparência geral do nosso orçamento. É a nossa meta, uma transparência total do nosso orçamento. A Proplan já avançou bastante na transparência do nosso orçamento, né? Mas nós queremos fazer essa discussão ainda mais transparente e com ainda mais planejamento estratégico que permeie também as nossas unidades de ensino. Trabalhar junto com as direções de unidade nesse planejamento estratégico das direções de unidade para que a gente consiga ser ainda mais assertivo no uso dos recursos, ou melhor, dos escassos recursos financeiros que nós temos para os próximos anos. Então, tanto a proposta da Marta e minha é trazer gestão estratégica para a Universidade Federal de Santa Maria ainda mais. Não quer dizer que a gente não tenha hoje, mas é melhorar e qualificar o processo de gestão da universidade com diferentes estratégias como as que eu citei aqui, para que a gente possa avançar como essa universidade, que é IGC 5, que era conceito 3 no passado e hoje é conceito 5, que é pujante em várias searas da pesquisa, que é pujante nos rankings de internacionalização, da pesquisa feita pelas mãos de mulheres e assim por diante. Mas sim, nós temos que olhar para a universidade sempre com esse olhar crítico de gestão do que precisa ser feito e ser melhorado. A gente não fecha os olhos para aquilo que precisa ser melhorado, mas a gente sabe também que a gente também não tem a varinha mágica, que nem alguns acham, que eu vou chegar lá e vou consertar tudo na universidade do dia para a noite. Existe um processo, existem sim melhorias de sistemas que têm que ser feitas, existem fornecedores que precisam atender melhor a universidade, existem processos licitatórios que precisam ser repensados, até em alguns casos, junto com as equipes pertinentes sempre, com muito diálogo, né? Mas que a varinha mágica eu queria ter ela, tá? Mas ela não existe, infelizmente. Até porque nós sabemos, né, a instituição é uma instituição muito grande e ela também está subjugada a outras legislações. Então, existem passos que talvez nem reitora possam dar, né, que chega num limite e, bom, o período, o momento de atuação, local de atuação nosso vai até aqui. Exato. Então, certas coisas são realmente engessadas e os processos inovadores, eles vão estar funcionando e, às vezes, é um passo de cada vez, né? Às vezes não, na maioria das vezes. É um passo de cada vez, quer dizer, conquista-se algo para que
de repente, no ano seguinte, possa se implementar mais uma coisa, mas o processo, professor Tiago, com a sua mente brilhante, pode ter pensado um processo inteiro, mas ele dificilmente vai conseguir chegar e aplicar de ponta a ponta de uma única vez, né? Uhum. E o professor Tiago não vai conseguir, Jéssica, porque o professor Tiago, porque a gente fez um pouco de mapeamento de fluxo de processo, e para fazer o mapeamento de fluxo de processo, a gente precisa das pessoas envolvidas com o processo. É o Tiago que está lá no operacional, lá no nosso operacional do processo, que precisa ser consultado. Porque é essa pessoa que está no operacional que vai trazer as ideias de como melhorar aquele processo. Não é, de repente, o Tiago, né, se futuro vice-reitor for, que vai chegar. Não, ele vai pegar os processos de pós-graduação, chamar a secretaria de pós-graduação, os coordenadores de pós, e vai dizer assim, vamos montar um grupo com alguns representantes para ver como a gente consegue melhorar estes processos de pós-graduação, e nós vamos implantar isso via Proplan e via PRPGP. É dessa forma que a gente vai construir. Porque é dessa forma que a gente tem certeza que as melhorias vêm. Eu digo, o gestor, ele precisa ser orgânico. Ele precisa captar as boas ideias e dar vazão às boas ideias institucionais. E esse diálogo que eu vejo entre vocês, que é muito importante, porque a professora Marta tem uma presença e é uma sensibilidade realmente, mas uma sensibilidade aliada à gestão, que faz com que ela tenha esse olhar de perceber alguma dinâmica, alguma coisinha que eu tenho certeza que ela vai trocar essa ideia contigo e vocês vão articular algo chegando com uma inovação, mas é uma inovação sensível, né? Aliando essas visões de vocês. Então, a gente está indo agora, temos 15 minutinhos ainda, mas a gente pode ir para um lado que traz muito da nossa comunidade. A gente tem aí o Vivo Campus, né? Temos agora, talvez no próximo fim de semana, se tivermos sol, vamos fazer um Vivo Campus de novo. Como é que tem sido esse olhar para a comunidade? Como é que tem sido essa presença da comunidade? Porque nós sabemos que essa infraestrutura, né, tudo acaba recaindo na questão da infraestrutura. E já foi levantado aqui, temos os recursos cada vez mais escassos. Então, como trazer, né, a universidade já tem um público interno que é muito presente. Ainda abre suas portas para receber mais pessoas e, por consequência, o feedback dessas outras pessoas que chegam, né, que eu gostaria que tivesse mais pontos de água para bebedores, eu gostaria que tivesse outras atividades, quer dizer, e tudo é necessário, né? São demandas necessárias. Sim. Mas como chegar a isso sem os recursos disponíveis, né? É verdade. A gente não pode, Jéssica, né, usar os recursos orçamentários para qualquer melhoria dessa natureza. Mas, por outro lado, nós temos muitas emendas parlamentares que são emendas que podem ser usadas, por exemplo, para projetos de extensão que visam trazer lazer, esporte, vivências com a comunidade e que podem, sim, nos auxiliar a fazer melhorias no campus, né? Por exemplo, nós estamos agora com projetos que foram já para licitar, que são os projetos das pracinhas, né? Que são as pracinhas que vão ser construídas ali no bosque, sabe, o bosque em frente ao planetário, que são modulares. Né? Então, é a pracinha de brinquedos para as crianças, modular, com o banheiro e com a questão de água também. Né? Então, o mesmo módulo que vai ser construído no lado de cá do bosque vai ser construído também do lado de lá, em frente ao lado da educação física. Né? E também um lugarzinho ali para o pet, né? Então, incentivando já o esporte, o movimento da criança, né? Na primeira idade, né? O convívio ali com a família, o lazer. Então, são coisas que a gente pode fazer através de projetos, né? Incentivar essa questão, né, das mães com as crianças, as próprias mães da casa do estudante terem esse espaço para poder
enfim, brincar, Uma integralidade exercitar, de uma vivência, integralidade, né? enfim, os pets também, que tudo isso resulta também numa saúde mental melhor, né? Então, essas questões a gente consegue ir fazendo esses espaços, melhorando esses espaços com emendas que possam nos auxiliar nesse sentido, né? Na mesma questão, os esportes, assim, a gente pensa nas quadras lá, né? A questão do complexo de raquetes e as quadras para deixar mais aberta a população, que a população possa vir reservar esses espaços, jogar os próprios estudantes da casa, né? Que a gente possa ter esse espaço mais aberto. Eu acho que esse desafio que a Marta fala, Jéssica, é muito importante, porque é a política de esportes, né, Marta? Sim, a política a de gente quer esportes. construir junto com o CEFD, né, que é o nosso centro, vamos dizer assim, nossa unidade de ensino nesse ponto, construir junto com eles a política de esporte da universidade. E isso vai trazer uma qualificação ao nosso Viva o Campus. O que é a qualificação do Viva o Campus? Esporte e Ser lazer, um parque, né, também. mas também um parque de esporte e lazer e um parque científico aos domingos. Então, eu tenho um grande sonho de transformar isso aqui num parque científico. Hoje a gente tem um projeto que, casualmente, eu faço parte, que é do CT, que é o Hangar. O hangar da UFSM com as aeronaves, que a gente tem, inclusive, em parceria com a Força Aérea, ele fica aberto aos domingos. Então, lá a gente tem, durante os domingos, oficina de mini-foguete, por exemplo. Que legal. Então, a gente tem oficina de mini-foguete, as crianças que vêm para cá, elas vão para lá fazer mini-foguetes no domingo. Sim. Como um parque, como uma diversão. Que a gente possa ter isso em mais áreas, porque eu acho que, para além de ser um parque da universidade, o Viva o Campus tem que ser um grande despertar científico da nossa comunidade. Os nossos museus, né? O Planetário, os outros museus abertos. Agora a gente tem o Museu da Morfo também, né? Nós temos os museus, os demais museus e o próprio Museu do Conhecimento, né? Que a gente está dando um suporte para que ele realmente seja um museu interativo, mais tecnológico, né? Que a gente possa ter esses espaços abertos para o Vivo Campus. Então, seria fantástico que a comunidade pudesse estar aqui com os nossos museus, né, cuidados pela pré, mas também esses espaços de lazer e esporte. E, por outro lado, também, Jéssica, não podemos esquecer o papel que a universidade faz com a extensão universitária, né? Geoparque, Quarta Colônia, Geoparque Caçapava, são projetos importantíssimos que sem a universidade eu tenho certeza não sairiam, de todos os pesquisadores envolvidos nesse projeto. Importantíssimo. Né? Mas também a extensão que está transformando vidas, pessoas, e nessa mão de duas vias. E, para além disso, não posso citar os projetos de inovação, pesquisa e desenvolvimento tecnológico, que a gente tem aí angariado, tem batido recordes de recursos e de royalties, né, a partir das nossas tecnologias. E esses projetos têm mostrado a força da UFSM enquanto ciência e ciência aplicada também. Porque no momento que somos reconhecidos como universidade e temos captado cada vez mais recursos, isso mostra a força da universidade com pesquisa em ciência. Eu só quero tocar num ponto, Marta, se me permite, antes, quanto à questão orçamentária da universidade. É bom deixar isso muito claro sempre. A universidade hoje tem um regramento orçamentário que é definido pela LOA. E isso é definido dentro de uma matriz Andifes, dentro de uma matriz Andifes. Todo o recurso que nós estamos buscando extra-orçamentário, ele vem ou a partir desses projetos com financiamento externo, de pesquisa e desenvolvimento, ou ele vem a partir de emendas de bancada, mas essas emendas de bancada, como disse a Marta, sempre vocacionadas a projeto. É uma emenda de bancada para a construção da pista de atletismo, hoje padrão nacional e internacional, por exemplo, construída no CEFD, inaugurada. Isso é uma emenda, né, que pode ser emenda de bancada, uma parte, outra pode ser recurso próprio nessa conjugação de esforços. Agora, eu tenho escutado uma falácia de que a gente vai buscar recurso no Congresso para suplementação orçamentária na universidade. Isso é irreal, né? A gente sabe que isso é irreal. Quem vive o orçamento da universidade sabe que isso não é dessa forma que funciona, né? Senão seria muito fácil o reitor bater lá no presidente da República e pedir recurso extra-orçamentário para a universidade. Isso não é assim. Existe uma matriz de distribuição de recursos. O que a gente pode realmente é buscar recursos dessas outras duas formas. Temos buscado, porque a universidade, no último ano, bateu o recorde em arrecadação de recursos extra-orçamentários, mas sempre já destinados a determinados projetos, né? Então, isso é importante que se diga também, né? E o Vivo Campus aqui, para a gente da sede, é
maravilhoso. Para a cidade de Santa Maria, ele é o grande parque. Para Cachoeira está se tornando o grande parque também. Mas veja só, lá em Frederico Westphalen, por exemplo, a gente fala em fazer o Vivo Campus, né? E aí eu estive conversando em Palmeira também, né? Eles têm uma cidade onde eles têm vários parques. Então, não soa muito importante como um parque para a cidade e fazer lazer naquele local que é distante da cidade. Porque eles não têm essa cultura e eles têm praças e parques no centro da cidade. Mas como não é um diferencial. Não é. Mas como um espaço para caminhar, para esporte. Para esse parque científico, como o professor para o científico. Então, é isso que a gente precisa ver. Não adianta nós querermos esse modelo, colocar lá. Então, isso a gente precisa entender que os cenários são diferentes. E nós não podemos pegar um modelo daqui e achar que ele serve da mesma forma lá, porque é outra região, é outra cidade, é outro público. Mas o esporte, certamente, a pista de caminhada, certamente é algo que a comunidade vai agradecer. E esse parque do despertar da ciência, né, Marta? Essa é uma bandeira que a gente quer muito. Transformar, assim, o Vivo Campus num grande parque científico também. Porque eu vejo que é aí que a gente vai despertar no jovem, né? No e na jovem, esse interesse pela ciência, interesse pelo ensino, interesse pelo conhecimento, sabendo que o único que transforma é o conhecimento. Essa é a nossa defesa como universidade. Né? Eu acho que conhecimento vocês têm bastante, e de onde estão vindo também, né? Bastante conhecimento do lado interno e dos desafios por vir. Nós estamos aqui indo para a nossa reta final. Alguma coisa que vocês gostariam de falar, que eu não tenha perguntado, ou fazer até um chamamento, né? Enfim. Eu penso que é chamar a nossa comunidade acadêmica como um todo, e isso envolve, né, os campos, Cachoeira, Palmeira das Missões, Frederico Westphalen, toda a nossa comunidade acadêmica também, daqui da sede. Dizer que é um momento muito importante que a universidade vive, né, e que no dia 25 a gente convida a comunidade toda para exercer, enfim, o seu direito ao voto, que realmente pense, avalie as propostas, e que nossas propostas são propostas execuíveis, pensadas, não são pensadas somente por Marta e Tiago, são pensadas por uma comunidade que trabalhou junta todo esse tempo. Nós estamos há 6 meses pensando esse projeto, mas há muito mais do que isso, nos preparando para esse momento. Na verdade, há muitos anos nos preparando para esse momento. Sempre estivemos aqui, nós conhecemos todos os momentos que essa universidade tem passado nos últimos anos, sempre estivemos aqui, e que avaliem e, de preferência, venham conosco. Chapa 2. A Marta e Tiago. Marta com TH, né? @ a Marta roubou o H do Tiago. E o Tiago sem H. Professor Tiago. É isso aí, Jéssica. Eu acho que colaborando, tanto eu quanto a Marta somos formados aqui por essa instituição do ensino. Temos muito orgulho dessa instituição. E o que a gente está fazendo aqui nada mais é do que emprestar o nosso trabalho a essa instituição no desenvolvimento de muitos e muitos jovens, né? Esse é o nosso papel. O que a gente promete à comunidade é muito trabalho, e trabalho com estratégia. E trabalho com diálogo e estratégia. Eu acho que é desta forma que nós vamos construir o futuro dessa instituição. A gente sabe de cada pessoa que entra aqui nessa instituição, que entra aqui para trabalhar e para estudar, e a gente sabe da grande responsabilidade que nós estamos assumindo, nos colocando à disposição no cargo de reitora e de vice-reitor dessa instituição. E dizer a todos, e a comunidade de Santa Maria também que nos escuta, que tem aqui sim uma reitora e um vice-reitor comprometidos com o desenvolvimento da UFSM, também como protagonista do desenvolvimento regional, do desenvolvimento desta cidade. E que nós vamos estar sempre de mãos dadas, como universidade pujante que somos, no desenvolvimento da nossa cidade de Santa Maria. Acho que esse é um recado muito importante que nós gostaríamos de passar também à cidade de Santa Maria, que confiasse os nossos nomes nessa direção.
Isso aí, Tiago. Perfeito. E que a universidade não para. Com a força do diálogo, ela só avança, professora Marta. Isso aí. Muito obrigada pela presença de vocês. A agenda corridíssima. E poder contar com os dois aqui juntos é uma alegria. E força, e em breve saberemos, né? Obrigado. Muito a gente obrigada, agradece obrigada. o espaço, Jéssica. Obrigado Parabéns muito. pela campanha. E para você que nos acompanha aí do outro lado, nos acompanhe nas nossas redes sociais, @ineditadospodcast, @editora UFSM, @livraria e grife UFSM, e conheça o nosso espaço cultural. Nós temos agora, dentro lá da seleção de salas, que é possível fazer a reserva lá no portal do servidor, nós temos um espaço cultural junto do arco ali da universidade, um espaço nobre para você fazer sua reunião de estudos, sua apresentação, um lançamento de livro, uma exposição. Basta usar o seu login e senha de servidor e fazer a reserva do nosso espaço cultural da editora da UFSM. Eu sou Jéssica Dalcin, um grande abraço e até semana que vem. Ineditados. Conversas para além do livro. Um programa da editora UFSM. UniFM